Olá, muito boa tarde a você. A semana começou com uma rebelião na casa de prisão provisória de Lusiânia, em Goiás. Detentos queimaram colchões e quebraram as celas da cadeia pública. De acordo com informações preliminares, a situação foi controlada, mas um agente e pelo menos 3 presos foram mortos. A repórter Érica Blaine fala de lá por telefone. Boa tarde, Érica. Já encerrou realmente aí a rebelião? Olá, boa tarde, Orengo. Muito boa tarde a todos. Pois é, a situação está complicada aqui em Lusiânia, né? A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária do Estado de Goiás informou agora há pouco que a rebelião foi realmente controlada por volta das 9h30 da manhã. Mas a situação aqui fora da cadeia ainda é de muito desespero entre os parentes dos presos, mesmo porque eles ficaram sem informação até agora há pouco. Só agora há pouco é que a SEAP informou os nomes dos 2 presos. Na verdade, eles informaram apenas de 2 presos que foram cruelmente assassinados lá dentro da prisão. Um servidor também foi morto durante a rebelião, que começou no domingo. Um preso simulou que estava passando mal por volta das 11h30 da noite, quando renderam dois únicos servidores de plantão aqui da prisão de Lusiânia. Eles foram rendidos, desarmados, os presos tiveram acesso a mais armas e acabaram dominando a cadeia aí por mais de 11 horas. Os motivos da rebelião estão desencontrados. A polícia de Goiás informa que os presos estavam revoltados com a presença de 2 estupradores entre eles. Já os familiares contam que há muito tempo os presos já estavam reclamando da baixa qualidade da alimentação e também da superlotação. O fato é que a prisão fica bem no meio da cidade, bem no centro da cidade, tem capacidade para apenas 140 presos e estava com mais de 350, Orengo. Mais informações a gente se encontra já às 6:50 da noite. Valeu, Érica. Continua acompanhando e traz mais informações ao longo da programação. E a polícia encontrou o homem acusado de matar o vizinho depois de um suposto cuspe na janela em Samambaia Norte. O PM reformado, José de Arimateia, de 58 anos, passou por uma cirurgia na mão. Depois de liberado, passou por exame de corpo de delito nesta manhã. O acusado foi encontrado no sábado, 2 dias depois do crime. José Arimateia chegou ao Instituto Médico Legal às 9 horas desta segunda-feira. Ele fez exame de corpo de delito antes de ser encaminhado para a ala reservada a policiais na Papuda. O homem teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira, depois de ser apontado como autor do assassinato de um vizinho em Samambaia Norte. O policial militar reformado, de 58 anos, foi encontrado pela Polícia Militar no último sábado, em um hospital particular do Gama. Segundo a corporação, ele passou por uma cirurgia na mão. O homem disse que se machucou depois que brigou com Adilson Santana, de 36 anos. José é acusado de matar Adilson depois de uma discussão num grupo de celular, por causa de um suposto cuspe na janela. Houve uma briga e o PM disparou pelo menos 2 tiros no vizinho e fugiu. O crime foi na noite da última quinta-feira. É um caso que realmente espanta aí pela banalidade, Cláudio Roberto. Exatamente. É também um exemplo, no mau sentido, né, de como não se deve comportar. O PM aposentado, armado. Isso não poderia acontecer. E também usar de uma arma, colocá-la na cintura para discutir com o vizinho. E o vizinho que fez recados bastante ameaçadores e até desafiadores para um homem oficial, antigo oficial da PM, que não está habituado a levar desaforo para casa. Isso tudo resultou numa tragédia. O que é preciso é praticar gentileza, sobretudo quando se trata de vizinhos, de pessoas que moram no mesmo prédio, no mesmo condomínio. Gentileza, minha gente, gera gentileza. E a Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira um homem acusado de extorquir mulheres. O suposto golpista tinha um computador com mais de 10 mil arquivos de vídeos e fotos íntimas das vítimas. Ele agia em todo o país. Só que no DF foram 5 denúncias de mulheres diferentes, 2 delas menores de idade. O estudante de psicologia foi preso no Rio Grande do Norte. Ele usava a internet para cometer os crimes. No Brasil, é suspeito de extorquir cerca de 1.000 mulheres. Só no DF, há pelo menos 5 ocorrências registradas contra ele. Até menores sofreram ameaças. Desde 2012, ele começou a fazer isso e ele começou a fazer para obter prazer, para se divertir, para se deleitar, demonstrando um profundo desprezo às vítimas, ao sofrimento das vítimas que caíam na sua
na sua rede, vamos dizer assim. As investigações da Polícia Civil apontam que o homem de 23 anos tinha como alvo principalmente mulheres. Ele entrava nas redes sociais, fingia que era mulher e conquistava a confiança delas. Depois, conseguia fotos íntimas para serem usadas na extorsão. Segundo palavras dele, mas que nós estamos aprofundando as investigações a partir do material que nós encontramos no computador dele, ele confirmou que recebeu dinheiro de 3 vítimas. Segundo ele disse que esse ano ele viu que ele podia ganhar dinheiro com isso. Agora, nós desconfiamos que talvez não sejam só 3 vítimas que tenham pago. Do computador do criminoso, quase 10 mil arquivos de fotos, vídeos, além de mensagens trocadas com as mulheres. O homem, que não teve o nome divulgado, está preso temporariamente por estupro virtual, armazenamento de conteúdo pornográfico de menores, extorsão e lavagem de dinheiro. Os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi chegam a Brasília no meio da tarde. Eles se entregaram ontem depois de uma intensa negociação para não saírem presos em imagens. Os dois vão ficar na superintendência da PF até o fim da prisão temporária, que dura 5 dias. Se for convertida em preventiva, descem para a Papuda. E hoje cedo, a casa do ex-procurador Marcelo Miller, no Rio, e também os endereços de Joesley e Saldi, em São Paulo, foram alvos de busca e apreensão. A gente vai falar ao vivo com a Renata Dourado, que há uma espera aqui em Brasília para a chegada de Joesley e Ricardo Saldi, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. Eles devem chegar aqui em Brasília entre 2h30 da tarde, essa é a expectativa. Vão para a sede da Polícia Federal. Cada um vai ficar em uma cela, a cela esta pequena, 3x3, com cama de cimento, sem direito a chuveiro elétrico. Então vão ficar aí, a princípio, à disposição da Justiça para serem ouvidos até a sexta-feira, que é o prazo que termina essa prisão temporária. Pode ser que essa prisão seja prorrogada por mais 5 dias ou pode ser que vire preventiva. Aí, como você bem lembrou, eles descem para a Papuda, mas claro que isso vai depender do desenrolar dos próximos dias. Hoje, como você bem disse, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em vários endereços residenciais ligados a Joesley e Ricardo Saldi, e também no Rio de Janeiro foi cumprido um desses mandados na casa do ex-procurador Marcelo Miller. Nós temos essas imagens aí. A polícia chegou logo cedo na casa dele, por volta de 6 horas da manhã, aí o prédio onde ele mora, por volta de 6 horas da manhã, saiu por volta de 7h50 da manhã, carregando uma mala e uma mochila. A gente lembra aqui que o Procurador-Geral da República chegou a pedir a prisão do ex-procurador, alegando que ele cometeu crimes de organização criminosa, obstrução das investigações e exploração de prestígio. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, não aceitou o pedido dele. Então, é claro que tudo isso vai ser elaborado, tudo isso vai ser investigado, principalmente com essa apreensão desses documentos, de laptops, né, que estão chegando também aqui em Brasília para essa análise, para toda essa investigação. Com relação aos dois, a Joesley Batista e Ricardo Saldi, como você bem disse, o procurador decidiu pedir a prisão deles, disseram que eles agiram de má fé, porque a gente lembra aqui que naquele áudio que foi divulgado, que foi gravado sem que os dois soubessem que estavam sendo gravados, eles disseram que tiveram a participação, a ajuda do ex-procurador, que posteriormente saiu para trabalhar no escritório de advocacia. Ele trabalhou com o Procurador-Geral da República durante 3 anos, tiveram a ajuda dele para finalizar, né, para fechar esse acordo de delação premiada. E aí o procurador disse que eles não disseram, que eles omitiram várias informações, não disseram que estavam tendo ajuda, por isso, então, esse pedido aí da prisão. Falar ainda em Procurador-Geral da República, no final de semana teve mais um caso aí envolvendo ele. Nós temos aí as imagens, uma foto, na verdade, o site Antagonista deu, aí você vê o procurador de óculos escuros conversando com a advogada de Joesley Batista, Pier Paolo Bontini. Então, esse encontro foi em um bar aqui em Brasília, você vê aí, é um bar mesmo, né? Aqui em Brasília, na Asa Sul, a assessoria do procurador disse que ele costuma frequentar esse local, que o encontro foi casual, que eles não marcaram e que não conversaram nada de trabalho, não houve conversa de trabalho, apenas amenidades ali, sem se aprofundar realmente nesses casos. É isso, né? Mais uma questão aí para ser analisada diante de tudo isso que acontece. E olha só, como a gente bem disse, essas prisões aconteceram ontem. Joesley Batista e Ricardo Saldi se entregaram. Ontem também foi um dia bastante movimentado, nós fizemos uma reportagem sobre isso. Vamos ver. Assim que o empresário Joesley Batista chegou à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, no começo da tarde deste domingo, um grupo de apoio à Lava Jato soltou rojões.
A gente está sempre marcando presença em todas as ações, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público, em todas as ações contra a corrupção. O dono da JIF e o executivo da JBS, Ricardo Saldi, fizeram um acordo com a Polícia Federal. Decidiram se entregar espontaneamente para evitar constrangimento, já que durante toda a madrugada e manhã de domingo, a imprensa fez plantão em frente à casa do empresário e também na residência do pai de Joesley, João Batista Sobrinho. E foi dali que o empresário partiu para se entregar. Joesley e Saldi passaram a noite numa sala e não numa cela da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. E devem seguir para Brasília nesta segunda-feira. O ministro do Supremo, Edson Fachin, justificou o acolhimento do pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo o relator da Lava Jato, os empresários omitiram informações importantes no acordo de delação premiada feita com o Ministério Público. A prisão temporária é de 5 dias e pode ser prorrogada por mais 5 dias. No mesmo despacho, Fachin suspendeu temporariamente todos os benefícios concedidos aos empresários por conta da delação premiada. Em nota, o advogado de Joesley Batista, Ricardo Saldi, afirma que os dois não mentiram nem omitiram informações no processo que levou ao acordo de colaboração premiada e que estão cumprindo o combinado. O empresário e o executivo enfatizam a robustez de sua colaboração e seguem com interesse total e absoluto dispostos a contribuir com a justiça. E, para terminar, se referiu ao procurador Rodrigo Janot como alguém que faltou com a lealdade e que, com essa medida, compromete a credibilidade do Instituto da Delação. Horas voltadas para Brasília, para a chegada de Saldi e também de Joesley, Cláudio Humberto, uma semana de decisões importantes aí. Exatamente. Olha, só uma pequena correção. O Joesley Batista, de fato, é empresário, talvez o maior do país, o mais poderoso, o mais rico, mas o outro que foi preso, o Ricardo Saldi, é empregado dele, é um funcionário lobista do grupo JIF-JBS e não é um empresário. O fato é que quem ouviu, se deu o trabalho de ouvir essas gravações que acabaram levando à prisão dos dois, sabe do que a justiça está tratando, né? São pessoas claramente mal intencionadas, são pessoas que tramam o tempo todo contra a justiça, obstruir a justiça, em oferecer ao Ministério Público Federal somente aquilo que interessava quando tinha um compromisso firmado no acordo de delação premiadíssima, o compromisso de dizer tudo o que sabiam. E não disseram, fizeram omissões graves, isso fica muito claro nos áudios, além de se utilizarem nessa conversa de expressões e de apreciações em torno das instituições no Brasil que merecem mesmo investigação imediata, profunda da Polícia Federal. Eles tramam, inclusive, contra o próprio Supremo Tribunal Federal, celebrando de véspera uma eventual dissolução do Supremo. A quem interessa a dissolução da justiça? A quem interessa desmoralizar a última trincheira do cidadão, da cidadania, que é a justiça brasileira? A justiça, ao contrário, tem que ser protegida desse tipo de vigarice que pulula em todo o Brasil. E a seguir, o Buriti recorre ao STF para tentar garantir votação das mudanças na Previdência local amanhã. Band Cidade volta já.